Marcelina. Existe uma ordem terceira de São Bento, não? Como tem a ordem terceira de São Francisco? Existe coisa parecida. Nós chamamos isso de leigo consagrado. Que é o que você é? Que é o que eu sou. É. Uma leigo igual você, mas consagrada. Quer dizer que eu não sou consagrado, eu sou... Você foi consagrado pelo batismo, que é muito melhor. Ah, então tá bom. Você me deu um susto agora, eu digo, meu Deus. Olha aqui. Aqui está lançando o livro Além do Silêncio, Peregrinação Ecumênica por Mosteiros da Europa, pela editora Ave Maria. Exato. Né? Essa peregrinação pelos mosteiros foi só por mosteiros beneditinos? Não, de jeito nenhum. A minha ideia de fazer ecumênica é justamente era perceber que esse ideal monástico existe em todas as religiões. Então, eu tive mosteiros budistas, tive mosteiros ortodoxos, tive mosteiros anglicanos, mosteiros femininos, mosteiros masculinos, mosteiros mistos, que é uma novidade para o Brasil, homens e mulheres. Mosteiros mistos, olha só. De que? Mas mosteiros místicos católicos, da religião católica? Tem, cristãos mistos, o mosteiro... E o mosteiro budista era misto, né? E tive em 2 mosteiros cristãos mistos. Em Bose, na Itália, um mosteiro criado no pós-guerra, na época do concílio, né? Homens e mulheres vivendo no mesmo ambiente, e maravilhoso. Isso é concílio... Vaticano II. Papa João XXIII. Exatamente. E era uma figura... Foi um momento de grande abertura da igreja, né? E depois eu tive um mosteiro misto muito interessante na Inglaterra, numa cidade chamada Burford, que é perto de Oxford. E lá era um mosteiro feminino e vivia um drama que acontece quase em todos os mosteiros mais antigos da Europa, né? Que os mosteiros envelhecendo, ficando mais velhas, sem vocações novas. Então, bateu na porta 2 rapazes. Daí a superiora falou, vocês querem? Então pode entrar. Daí virou misto. Era um mosteiro anglicano. Entrou misto, quer dizer, começou a ser misto por necessidade. Por necessidade. E ficou muito bom. E hoje... Claro, imagina. Ficou uma coisa que revitaliza, né? É, claro. E como é que se dava esses 2 rapazes jovens com essas freirinhas que já eram senhoras de idade, não é? Isso aconteceu há 20 anos atrás. A realidade que eu encontrei então, os rapazes hoje jovens também já estão mais velhos. Então, uma das fundadoras ainda está lá. E o que aconteceu é que eles estão muito bem entrosados. Eu entrevistei um deles e ele falou assim, olha, eu nasci numa família, vivi com irmãos e irmãs, estudei num colégio misto, rapazes, meninos e meninas, entrei na faculdade, homens e mulheres, e vivo numa sociedade de homens e mulheres. Eu não consigo conceber um mosteiro sem mulher. Tá certo. Um mosteiro sem mulher ou um mosteiro sem homens, no caso oposto, né? Quem é que conserta pia, encanamento, essas coisas no mosteiro, quando já está um mosteiro assim, um mosteiro envelhecido e com as freirinhas já bem velhinhas? Quem é que cuida do mosteiro? Olha, eu não fui nesses mosteiros bem velhinhos porque não tinha novidade que eu procurava. Eu procurava um ideal de vida monástica para o século XXI. Então eu tive mosteiros muito novos que têm que obedecer todas as regras do mercado comum europeu, entende? Todos eles têm hospedaria para acolher quem quiser. Você quiser ir nos mosteiros, está aberta a porta para você. Mas é pago? Olha, a história de pagar é uma coisa interessante. Eles precisam que paguem porque eles precisam sobreviver. Sim, isso é uma hospedaria. Mas ninguém estabelece um preço. Em Bose, por exemplo, no mosteiro de irmãs das igrejas reformadas, na Suíça que eu estive, eles pedem para você botar o dinheiro no envelope e você bota a quantidade que você quiser botar e ninguém vai perguntar para você quanto é que você deu. Que a sua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Então, eles seguem o evangelho e acolhem. O importante é o acolhimento, acolher bem, né? Quer dizer, se você não tiver um tostão, pode ir lá... Bota $1, sei lá, um real. Ou nada, embora. Se não tiver, nada. Finge que põe, dá um envelope vazio. Diz, ó. Bota no meio dos outros envelopes, ninguém vai saber que é o dele. Ele bota numa caixa, aqueles envelopes são totalmente impessoais. Ainda olha para um outro para fingir que é o outro. Você passava quantos dias em cada mosteiro? Olha, foi uma peregrinação de 90 dias, eu passava em média 1 semana. Em cada mosteiro? Em cada mosteiro.
E no último, na Romênia, que era um país que eu não conhecia, uma religião que eu não conhecia, uma língua que eu não conhecia. Qual era a religião lá? Lá eram os ortodoxos, cristãos ortodoxos. E então eu fiquei 20 dias lá para poder aprofundar um pouco mais. É muito diferente? O mosteiro ortodoxo é bem diferente. É? Bem diferente. É muito bonito o trabalho dos ícones, as canções, o canto gregoriano que eles cantam, ortodoxo, é muito belo. A espiritualidade é bela, mas é bem diferente. O ritual bizantino de missa, você chegou a ver alguma missa celebrada? Não só vi como participei. Porque é lindo, né? Participei. O ritual bizantino. Mas 3 horas, 4 horas. Mas você está no mosteiro, não tem nada que fazer mesmo, fica lá. Não. Eu trabalhava, eu vivia a vida igual eu entrava no ritmo da vida. Eu sou desse jeito, você sabe. Não, tudo bem, mas mesmo assim, quer dizer, não é que você... O que eu vou ver? Vou assistir um DVD ou vou assistir o ritual bizantino? Não, claro, tem que ir eu estava lá para isso. No bizantino. Eu estava lá para isso. Qual foi o mosteiro mais difícil de segurar a barra de ficar... Teve algum com voto de silêncio? Todos eles, olha aí. Todos eles. Além do silêncio. O título do livro está aqui, ó. Todos Além eles. do silêncio. Então, não, quer dizer, você ficou 90 dias sem abrir a boca? Não. Só para comer? Esse que era o drama, porque eu estava lá, porque as pessoas procuram um mosteiro, porque vive nessa vida cheia de ruído, cheia de barulho, cheia de publicidade, cheia de notícia, trânsito, e precisa de um momento de silêncio. Então, tem muita gente que vai para o mosteiro. Em Thésée, na França, durante o verão, recebe uma média de 6.000 jovens por semana. No mosteiro budista, 1.000 jovens e adultos por semana. É muita gente que procura o mosteiro como um local para refazer suas baterias espirituais e para sair do barulho um pouco. Tem muito silêncio. Mas eu estava lá não só como, sabe, uma cristã que procura um mosteiro para rezar e para, sabe, procurar o silêncio por um tempo. Eu estava como jornalista, então eu precisava falar, precisava ouvir. Então era muito difícil fazer os dois papéis, de jornalista e de religiosa que procura o mosteiro para mas como é que era feito isso? Era muito difícil. Era muito difícil. Não, tudo bem, mas realmente, eu te entrevistando aqui, fica mais difícil ainda se você não me falar como é que fazia. Não, eu vou contar. Não, bom, eu pedia para falar 1 hora para falar. Então, eles me davam 1 hora para falar. Depois eu observava muito, eu olhava muito. E entre os jovens, entre os hóspedes, a gente dava um pouco mais de liberdade. Então, eu tive muita sorte. Por exemplo, quando cheguei nesse mosteiro budista na região de Bordeaux, na França, um lugar muito lindo, fundado pelo Thich Nhat Hanh, que é um monge budista que lutou muito pelo fim da guerra lá no Vietnã e foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Uma maravilha. Ele lá tem 400 monjas, não, mas 200 monjas e uns 200 monges, 400 no total. Muitos monges lá. E muitos hóspedes. Então, com os hóspedes eu conversava. E tive a sorte de encontrar uma brasileira que estava lá já fazia 3 meses. Calada? Não, ela ia para o canto dela e conversou muito comigo. Uma brasileira calada 3 meses era uma coisa... e aí? E daí ela me dava informação. Daí eu buscava informações assim, pelas beiradas, né? Então o livro é cheio dessas criatividade que você tem que buscar informação onde as pessoas não podem falar. E levava bronca de vez em quando também. Mas como? Em silêncio? Mais ou menos. Vamos ver umas fotos aí, por favor? Esse é um mosteiro que foi criado na Irlanda durante a guerra. E eles criaram esse mosteiro com o objetivo de ser um local de diálogo entre os cristãos católicos e cristãos protestantes. Quer dizer, aí não tinha voto de silêncio. Para fazer o diálogo, não. Tem que ter que conversar, né? Vamos mais. Esse aí é esse de Beaufort. Eles estão pegando ameixas, né? E é um homem e uma mulher, né? Eles trabalham no campo. Todos os mosteiros, a maioria são vegetarianos e comem comidas orgânicas de sua própria horta. Você acha que o fato de ter o voto de silêncio é que faz com que homens e mulheres convivam tão bem?
pode falar mesmo. Vamos mais. Aí esse é o mosteiro de Chevetogne, na Bélgica, e isso era um dia de festa, todo mundo falava, mas fora disso... Quer dizer, não no dia que pode falar, desconta mesmo, né? Fala à vontade. Nesse dia chegou lá... E nesse dia chegou lá uma quantidade de noviços de tudo quanto era mosteiro para passar um dia nesse mosteiro de Chevetogne, que tem a característica de viver os dois ritos, o ortodoxo e o católico ligado a Roma. Tem duas igrejas, uma igreja ortodoxa e uma igreja latina. E foi porque a Europa sofre muito com essa questão. Nós, no Brasil, não temos muito isso, mas a Europa é dividida na metade. Metade é ortodoxa, metade é latina, né? E já faz 1000 anos. Então, as pessoas que lutam pela unidade, esse daí criou essa coisa maravilhosa de no mesmo mosteiro você ter ortodoxos e católicos. Esse é o que está com mais fome, pelo visto, né? Porque está todo mundo conversando ali, enquanto vocês falam aí, eu vou comer. Ele deve ser o... O que tinha ali para comer, você sabe? Você lembra? Ah, lembro. Tinha coisa gostosa, porque tinha queijo francês, vinho francês. Tinha coisas muito boas. Geralmente no mosteiro a gente come coisas muito simples no dia a dia. Você nunca teve restaurante, não, né, Arcelina? Não. Queria ser difícil no seu cardápio. O que tem aí? Tem coisas gostosas. Manda ver. Arcelina, no ritual ortodoxo é que a pessoa... O sinal da cruz é como se estivesse no espelho, né? É ao contrário, não é isso? Eles terminam no coração. É no Pai, do Filho, do Espírito Santo, do lado do coração. E depois bota a mão lá no chão, lembrando que da terra virei, da terra vou retornar.